Show! John Sturt, Lanterna Verde! Não, professor Sacramento na área! Estamos juntos aqui no canal da Alegria, no canal Plantão do Matemático. Estou pronto para a batalha. Calma, não saia daqui ainda. É uma abertura empolgante, uma abertura embrasada para ensinar para você finalmente uma libertação, lenda de equação do primeiro grau. Ei, ao laço, vem ao laço por aí. Vou trocar de roupa, vem que vem. Lanterna Verde Show! Professor Sacramento na área. Fala, minha família, estamos prontos e preparadíssimos para a libertação. Ei, inscreva-se no canal da Alegria, porque eu tenho a certeza que essa sequência linda de alimentos que estão sendo degustados e preparados, você vai enlouquecer aqui no canal da Alegria. Professor Sacramento na área. Presta atenção, vamos começar devagarzinho nessa equação do primeiro grau. De repente você está aqui e fala: eu não sei nada de matemática. Calma um pouquinho, deixa eu te libertar. Deixa eu te libertar com tranquilidade. Presta atenção. Você tem linda equação do primeiro grau. Formatinho oficial dela. Beleza? AX mais B igual a 0. Você tem esse A lindo, você tem esse X lindo e esse B. Tranquilo? Primeiro vamos olhar aqui, daqui a pouco eu vou falar o nome de cada um deles. Cara, tem uma parte essencial, sabe? Uma rataria pesada que eu vou te ensinar nesse vídeo. Não perde a rataria de hoje. Não perde. Cola comigo. Cola comigo. Ó, 4x menos 5 igual a 3. O formato lindo de uma equação do primeiro grau. 7 sobre 5 vezes x mais 3 sobre 2 igual a 1 sobre 4. E aí você tem o seguinte. Oficialmente, para tua matemática ficar afiada, ficar linda, 3x mais 5 igual a 4x menos 8. E aí você tem o seguinte, as duas partes importantes numa igualdade, beleza? Você tem do lado esquerdo, você tem, nesse caso aqui eu falando do lado esquerdo, primeiro membro, segundo membro, beleza? Desse lado primeiro membro, desse lado segundo membro. Tranquilo? Então tudo que tem de um lado, primeiro membro. Tudo que tem do outro lado, segundo membro. Então, por exemplo, se eu fosse falar o primeiro membro, seria 3x mais 5. Fosse falar o segundo membro, é 4x menos 8. Então sempre quando você tem uma igualdade, você tem primeiro membro e segundo membro. Esses tópicos são muito importantes, porque quando chega lá na frente, você perde a base de matemática por não saber esses detalhezinhos que são lindos. Fica aí, tem muita rataria para você. Mas primeiro eu tenho que te dar base, eu tenho que te construir, certo? Beleza, então é o seguinte, ó. Cada um desses caras aqui, deixa eu pegar o vermelhinho para ficar lindo. Cada um desses caras aqui, cada um deles são os termos. Beleza? Então você tem aqui, ó, o termo 3x é um termo, o 5 lindo é um termo, o 4x é um termo, o menos 8 é o outro termo, certinho? Sacra, quem são os coeficientes? Os coeficientes são simplesmente os números que acompanham essas letrinhas. Quem está acompanhando a variável? Quem é a variável? Variável é justamente essa letra que você pode atribuir um valor para ela. Então, variável ou incógnita. Nesse caso, a variável é o x, certo? E os números ou a letra que acompanha aquela variável, ela entra aqui nesse tópico que são os coeficientes. Quem são os termos independentes? Todos esses caras são termos, certo? Todos eles são termos. Mas quem são os termos independentes? Os termos independentes são aqueles que o x não está do lado dele, certo? Então aqui, ó, os termos independentes é o 5, o outro termo independente é o menos 8. Então atente só a esses detalhes que são muito importantes. Primeiro membro, 3x mais 5, certo? Tudo que está de um lado é um primeiro membro, tudo que está do outro lado, segundo membro. Tanto faz quem vai ser o primeiro ou o segundo membro, mas você tem que entender que de um lado da igualdade primeiro membro, de outro lado da igualdade segundo membro. Tranquilo até aí? Show! E aí você tem termos, cada um desses caras aqui são os termos. Coeficientes. Coeficientes são
Aqui nesse caso, os numerozinhos que estão acompanhando a variável. A variável é aquela letra que no final de tudo você vai conseguir atribuir um valor para ela. Falar se aquilo ali vai ser verdadeiro ou falso. Sucesso? Vamos para a prática, para abrir a tua mente. O seguinte, você geralmente quando tem uma equação do primeiro grau, você quer achar aquilo que nós chamamos de raiz. O que é achar raiz? A raiz é você isolar o x. Então você está acostumado a fazer isso. Claro que tem equações do primeiro grau que são muito difíceis. Certo? A gente vai trabalhar bastante esse estilo para você poder se libertar. Eu quero libertação, cala um pouquinho. Já vou te libertar. Presta atenção. Você tem o seguinte, isolei o x lendo x isolado num membro, o x, agora ficou claro, viu, para você, você já sabe que é o primeiro membro, o segundo membro. Isolei o x num membro, e aí o que tem x para um lado, o que tem letra para um lado, o que tem a variável para um lado, coisa linda, e o que tem número para o outro lado. Então quando você passa o número para o outro lado, ou qualquer que seja para o outro lado, você troca o sinal. Aqui é mais 5, então passa para o outro lado como o quê? Menos 5. Portanto, esses 3 pontinhos, portanto, x é igual a quanto? 3. E aí você entra em 2 detalhes muito importantes que as pessoas, na grande maioria, negligenciam. Que é esse U lindo aqui, que é o nosso querido conjunto universo, que eu já vou explicar para você o que é o conjunto universo. Então ele recebe a letrinha, vou botar aqui vermelhinho para ficar mais didático, ele recebe a letrinha U, e você tem o conjunto solução, que é o nosso querido conjunto verdade ou conjunto solução. Vou explicar essas duas coisas importantíssimas que são essenciais nessa equação linda do primeiro grau. Vamos lá. O conjunto universo é o conjunto, fala oficial, é o conjunto do qual são escolhidos os valores a serem atribuídos à variável. Lembrando que a variável é a nossa querida letrinha que nós vamos achar o valor. Beleza? Então é o conjunto dos números que nós podemos atribuir a letrinha. Como assim, sacrinha? Olha só. Você conhece o conjunto dos números naturais? Quais são o conjunto dos números naturais, por exemplo? O conjunto dos números naturais, você tem, começando do zero, 1, 2, 3, 4, isso vai tendendo para mais infinito. Esses são o conjunto dos números naturais, certo? Você tem o conjunto dos números o quê? Inteiros, e aí ele vem lá do menos infinito, tendendo do menos infinito, aí vem menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e vai tendendo para mais infinito. Não vai dar infinito! Você fala que vai dar infinito, infinito é um número, você está maluco? Você está maluca? Não. Está tendendo para mais infinito e tendendo para menos infinito, clareza? Beleza. Esses são os números inteiros e os números naturais, certo? Por que eu estou te mostrando esses conjuntos? Porque ele pode muito bem virar para você e falar que o conjunto universo só pode ser os números que fazem parte dos números o quê? Naturais. E aí o que quer dizer isso? Por exemplo, nessa questão aqui, nessa linda questão, nós colocamos o universo igual aos números racionais. Quem são os números racionais? Os números racionais são todos aqueles que nós só conseguimos colocar no formato de fração. Todos os números que conseguimos colocar no formato de fração, tendo um número inteiro em cima e um número inteiro embaixo, esses são os números racionais. Eu vou explicar isso já com um pouco mais de calma para você. Mas, por exemplo, o 1 sobre 3 é um número que? Irracional. Tranquilo? É racional, melhor dizendo, falei irracional, mal espiritual. Racional. Esse cara aqui, o 5, é um número racional, que nós conseguimos colocar no formato de fração. Quando você vê o 5 lindão, ele é uma fração porque tem um embaixo dele. Números racionais. Beleza? Aí, ó, por exemplo, o 6. O 6 é um número o quê? Racional. Por quê? Tem um embaixo. Então esses são os números
racionais. Sucesso. Aí é o seguinte, olha essa coisa linda. Então se ele fala aqui nessa equação do primeiro grau, quando você isola o x, joga o que tem a variável do lado, o que geralmente tu escuta é isso, joga o que tem x para um lado e o que tem número para o outro, quando você chega no final você é obrigado a olhar para o conjunto do universo. Porque só vai entrar no conjunto solução se esse cara faz parte do conjunto universo. Se ligou? Então, se esse cara faz parte do conjunto universo, ele pode entrar no conjunto solução. E é exatamente o que está aqui, ó. É formado pelos elementos do conjunto universo, que tornam a sentença verdadeira. Beleza? Show! Então é o seguinte, ó. X igual a 3. Nós sabemos que o universo, nesse caso aqui, são os racionais. Todos aqueles que estão no formato de fração. Inteiro em cima, inteiro embaixo. Esse é o formato oficial de um número racional. Tem que ser número inteiro em cima, tem que ser inteiro em cima, inteiro embaixo. Só que tem um detalhezinho que eu já vou te contar no próximo quadrinho para você, ó, encher a barriguinha. Então aqui, x igual a 3. Esse x igual a 3. O 3 é um número racional? Ele está no formato de fração? Tá. É 3 sobre 1. É inteiro em cima, inteiro embaixo. Então ele pode entrar no conjunto solução. Então 3 é o conjunto solução que faz... Sacra, e aí o que eu achei na verdade? O que você achou na verdade? Você achou o número que torna essa igualdade um fato. Por exemplo, você achou 3, né? 3 mais 5 é igual a quem? 8. Realmente, 8 é igual a 8. Amém. Amém, né? Se não fosse, seria uma heresia. Uma heresia. Tranquilo? Todo mundo conseguiu degustar? Coisa linda. Entendeu o que é o conjunto universo? Beleza? O conjunto universo. E você tem o conjunto solução. Eles estão atrelados. Se você achou o x no final, quando você acaba de achar o x de forma linda, você tem que olhar para o conjunto universo. E se esse número fizer parte do conjunto universo, ele pode fazer parte do conjunto solução. Lindo? E se, caso, Sacrinha, o número que sair aqui, ele não fizer parte do conjunto universo? Se esse número que sai aqui não fizer parte do conjunto universo, então ele não vai poder entrar no conjunto solução. E aí, nesse caso, o conjunto solução, ele ficaria vazio. Coisa linda? Vazio assim. Ah, que papá gostoso. Minha barriguinha tá estourando. Coisa linda, coisa linda. Cheira o papo, cheira a barriguinha. Deixa eu apagar o quadro que eu quero te mostrar mais coisa. Vem comigo. Olha só que coisa linda. Exercíciozinho pra fixar. Abre a tua mente. Presta atenção. O que a gente vai fazer oficialmente? A gente vai isolar quem tem X para um lado e quem tem número para o outro lado. Um para um membro e outro para o outro membro. Já tá ficando catiço, hein? Já tô entendendo isso. Calma, calma. Ó, 2x... Coisa linda. É igual. Menos 3 está negativo. Passou a igualdade, ele vai para o outro lado positivo. Então fica 7 mais 3, portanto, 2x igual a 10. Portanto, 2 está multiplicando. O x passa para o outro lado dividindo. X igual a 10 dividido por 2. Então, essa coisa linda, x é igual a quanto? 5. Depois de você achar o valor de x, o que eu falei para você? Você olha para o conjunto do universo. São os inteiros. Quem são os inteiros? Os inteiros vêm do menos infinito, e aí menos 2, menos 1, 0, 1, 2. E aí, esse lindão, o x, valendo 5, ele faz parte dos inteiros? Faz, porque fica ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então o 5 ele faz parte do conjunto universo. Se ele faz parte do conjunto universo, ele pode fazer parte do conjunto solução. Resposta. Minha barriga tá cheia, calma, calma. Então é o seguinte, ó, vamos mais uma vez, vamos isolar quem tem x para um lado, para um membro, e quem só é termo independente, só número para o outro lado. Então vai fazer o seguinte, ó, vai jogar para cá, ó, vai ficar menos x, 2x está positivo, passou para o outro lado negativo, menos 2x, igual. 4 está aqui, o 2 está positivo, passa para o outro lado negativo, menos 2. Então, menos x
com menos 2x, gente, esse menos x aqui é como se tivesse menos 1x na frente. Então fica menos 1x com menos 2x, fica menos 3x igual. 4 menos 2, 2. E aí, x deu negativo. O que você aprendeu? Você aprendeu que quando o x está negativo, você multiplica por menos 1. Você multiplica por menos 1 de um lado, menos 1 multiplicado por menos 3x, só vai trocar o sinal. Então 3x igual a menos 2. X igual a menos 2 sobre 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Certo? Menos 2 sobre 3. Acabou de achar o x, olha o conjunto do universo. O conjunto do universo é o conjunto dos números inteiros. Esse cara aqui, ele não é inteiro. E aí? Como ele não é inteiro, ele não está no formatozinho com 1 embaixo, porque todos esses caras aqui, eles têm 1 embaixo. Então, não está no formato tendo 1 embaixo e não dá para simplificar mais. Então, quer dizer que o conjunto solução, ele vai ficar o quê? Vazio. Pode ser assim a representação, eu achei mais didático te mostrar assim, ou a representação do conjunto vazio também é o zero com risco. Nunca os dois juntos. Eu quero os dois juntos. Não, não pode. Show! Já tá aquela esmagada linda no like, ei! Chegamos ao fim, momento lindo. Calma, calma, inscreva-se no canal da Alegria, no canal Plantando Matemática, uma sequência de vídeos pra você com muito conteúdo. Tô chegando pesadão pra você abrir a tua mente. Não perca, sempre tem uma live linda, terça-feira, 7 horas da noite no canal Plantando Matemático. Não perca! E conteúdo diretão na semana inteira. Foi lindo demais, coisa linda. Jon Stewart, Lanterna Verde. Não! Professor Sacramento! Show!